O podcast que se segue foi aprovado pelo Ministério da Informação e o Ministério da Agricultura e Vida Animal. Tchenkui. É fácil lembrarmos-nos do contributo musical que o Reino Unido entregou ao mundo, mas, apesar da postura rígida e do clima cinzento, eles são também os responsáveis por muita e boa comédia. E é precisamente sobre uma das suas mais originais criações que vamos falar. No virar do milénio, estreia na televisão britânica um talk show apresentado pelo ator e comediante Sacha Baron Cohen, chamado The Ali G Show. Aparentemente, quase tudo normal aqui, não fosse o seu apresentador envergar um casacão amarelo e um camadão de bijuteria, muito ao estilo da cultura urbana do hip-hop que se via naquela altura. Bom, isso e o facto de Ali G ser muito, mas muito burro. Esta era apenas a primeira de um punhado de personagens que o ator usava para, e aqui é que está o twist, enganar os convidados e fazê-los acreditar que estavam perante uma pessoa real. Esta foi também a primeira caricatura de Cohen a ser adaptada ao cinema, mas só em 2006, e graças a um humilde repórter do Cazaquistão, também nascido no mesmo programa, que o comediante se tornaria um fenómeno de popularidade a nível mundial, capaz de gerar amor e ódio, centenas de processos em tribunal e virar uma nação do Médio Oriente contra ele. 14 anos depois, e sem aviso prévio, estreia uma sequela. Está por isso na altura de chamarmos Borat ao VHS. Yak Shimash. Isto sou eu a dizer olá, malta. Yak Shimash, indeed. Pensei que era há de crescer mais. O bigode. É essa a tradução do teu Google? Eu acho que é. Bem, eu não sei, mas aquilo não é casaco nem é nada. Aquilo há de ser uma coisa que ele criou, não é? É o Klingon do Borat, não é? É uma cena um bocado inventada. Ele deve misturar um bocadinho de polaco. Eu acho que o gajo que fala, ele é judeu, não é? Acho que o gajo fala hebraico. Quando está a fazer de Borat, está a falar boratiano, não é? Acho que aquilo é hebraico. Sim. Quando ele fala com o Azamat Bagatov, por exemplo. Sim. E com esta gajita, eu acho que neste filme novo ele até fala hebraico e ela fala búlgaro, só que ninguém percebe, não é? Sim. É búlgara, não é? A atriz? Sim. É possível, sim. Olha, diz aí qualquer coisa. Mas aí é que está a beleza, entende. Aquilo é um gibberish, não é? Que ninguém... Aliás, eu não sei, aquela aldeia onde ele gravou tanto no primeiro filme como agora no segundo, eu não sei se aquilo é na Roménia, se é na Bulgária. Na Roménia. É na Roménia, não é? Eu creio que é na Roménia. A fazer de conta que é o Cazaquistão, porque eu acho que se ele aparecer, ele é uma persona non grata no Cazaquistão. Se ele e lá nessa aparece, própria aldeia. Ou é na Roménia ou é ali entre Viseu e a Guarda, não é? Pode ser. Também pode ser. Muito bem. Este é o Pedro Cinema Xunga, não é? Do podcast Nas Nalgas do Mandarim. Olá, Pedro, ainda não tínhamos dito quem eras tu. Olá. Mas esta voz é totalmente reconhecível, não é? Sim. É como a do Borat? É como a do Borat, exatamente. Eu lembrei-me logo do Pedro, porque assim que o filme estava para estrear, eu disse logo ao Paulo: vamos gravar um podcast sem rede, não preparamos nada. E eu não preparei nada. Falar sobre isto. Pronto. Eu não preparei nada. Mas a ideia era ser assim uma coisa mesmo entrar a pé juntos. Em linha com o improviso, não é? Com o espírito do Borat. E eu lembrei-me logo de ti, Pedro, porque sei que tu nutres um carinho muito especial pelo Sacha Baron Cohen em geral e pelo Borat em particular. Eu sou fã do Ali G desde o Ali G Show, não é? Desde o início. Sim, passava na SIC Radical, não é? Sim. E aliás, eu até acho mais piada ao Borat, não ao filme, mas aquelas sequências passadas na aldeia, aquelas da série, tinham mais piada do que as dos filmes. Esses sketches, eu estive a rever alguns, e aquilo era um exercício de paciência, aquilo era muito mais tortura psicológica quase. Sim. Era muito duro. Em 2005 eu fiz Erasmus no Chipre. Não sei se vocês... Já tínhamos abordado esse tema num dos 456 episódios que fiz com vocês. Foste muito feliz no Chipre, nós já ouvimos dizer. Foi razoavelmente, por acaso tive lá uma série de experiências um bocado infelizes. Tive um olho infectado, andei com uma pala no olho durante 2 ou 3 meses, no da cara, do direito, acho eu. Ok.
enfim, estragou-me um bocado a experiência, não é? Mas pronto, adiante. O que eu queria contar é que, por razões que eu desconheço, eles tinham canais de televisão lá, tanto gregos como turcos. Sim, a malta está ali no enclave e eles basicamente é como roubar a internet ao vizinho, percebes? Não tem canais próprios, então iam roubar os canais dos vizinhos. E uma coisa que eu me apercebi é que eles lá fazem, tu se tiveres uma garagem ou um vão de escada e meia dúzia de patacas para comprar equipamento, tu podes criar um canal de televisão e difundi-lo a nível nacional. De maneira que tu apanhavas dezenas e dezenas de diferentes canais de televisão que vinham lá daqueles lados e, como vocês devem estar a imaginar, eram coisas muito pobres, muito humildes, com muito poucos meios técnicos, com aquele ar muito tosco. Era a TV pirata lá do sítio. É tipo o YouTube, mas sem a polícia dos direitos de autor, não é? Mas com aquilo, com um look super datado, nós já estávamos em 2000 e tal, e aquilo parece que era televisão feita em final dos anos 80, era uma coisa assustadora. Isto para dizer o quê? Que aquele look que nós vemos o Borat a imitar, aquele tipo de reportagem televisiva na Feira do Enchido, lá em Cusec de cima ou em Gulag de baixo, era aquilo, aquela programação era assim, era aquilo. Mas ele assume essa era, não só na roupa e no bigode e nessas coisas, mas por exemplo, eu lembro-me quando ele está a apresentar a aldeia, logo a seguir a ele apresentar a irmã dele, que era a prostituta número 4 de todo o Cazaquistão, motivo de orgulho, não é? ele entra em casa e ele apresenta ao vizinho e diz: o vizinho é um invejoso do caraças, eu meto uma janela de vidro, ele mete uma janela de vidro, eu faço não sei o quê, ele também faz igual. Eu comprei um relógio digital. Um iPod e ele não tem dinheiro para isso. Great success. Pronto. mas ele depois entra em casa e ele diz: VCR player, this cassette player. Percebes? Ele está a assumir completamente aquela era, não é? Nós daqui a pouco já vamos falar. Ele também, quando também se apresenta lá num evento, como sendo o reparador de videogravadores, não é? Sim. Não, é a filha que é especialista, doutorada em não sei o quê e reparações em VCR. Que era a merda mais tecnologicamente avançada que o gajo consegue imaginar, não é? Que eles conseguem, Ela tirou um mestrado nisso, Vocês lembram-se de um sitcom, uma comédia daquelas Britcom que dava no sábado à noite, na RTP2? Havia uma que era o Big Train, uma merda assim, que a meio tinha sempre uma interferência de uma rádio, de uma frequência, começava a dar assim uma frequência a sobrepor-se e dava sempre um pedaço de um programa da América do Sul, que era de um país imaginário chamado Parágua, uma coisa assim, e era assim um programa também desse género. Os gajos a falar uma mistura de português com espanhol, com italiano. Não me lembro um espetáculo de variedade. Também não conhecia. E depois continuava. Era tipo o tal canal do Herman. O tal canal do Herman era só interferências atrás de interferências de vários programas. Sim. My name is Borat. This is my country of Kazakhstan. It's nice. Se houver aí alguma alma que não tenha visto o primeiro Borat é basicamente um jornalista do Cazaquistão que é enviado para a América para aprender e para experienciar porque é que a América é tão grande e porque é que ela é um país tão fantástico e a maior nação do mundo, porque é para to learn lessons for Kazakhstan. Exatamente, que ele vai ser uma esponja, não é? Ele vai ser uma esponja que é para trazer tudo o que aprendeu, que é para depois ensinar no Cazaquistão, para que o Cazaquistão seja uma nação gloriosa, tal como a América. Claro. O problema é que ele distrai-se. São só o líder na exportação de potássio e de pelos públicos de qualidade. Exatamente. Mas isso não chega. Ele acaba por ser distraído pelas mamas da Pamela Anderson, que desviam um bocadinho da sua missão, e ele tem uma espécie de um Igor, que é o Azamat Bagatov, que anda sempre atrás dele, que é o produtor dele, e que anda sempre a tentar pô-lo na linha da direção correta daquilo que é daquilo que é a sua missão, e eles são os dois. Basicamente acabam por representar a cena que mais me incomoda em todo o filme, que é uma cena de uma luta nus, em que eles os dois estão nus e em que o Azamat Bagatov, que é do tamanho de um sofá, tem os seus tomates. Literalmente um sofá. Hoje, literalmente um sofá.
Exatamente. Ele tem os seus tomates pendurados em cima da cara do Borat. Epá, e é das cenas mais desconfortáveis que eu já vi em toda a minha vida. Pai, tu já viste todos os filmes possíveis e imaginários de terror? Já gore, vi muita coisa e aquilo é medonho. E aquilo é que É tocou na ferida, não é? Aquilo é demais. É um urso com os tomates de fora, basicamente, pá. Mas é verdade, o Azamat é mesmo muito grande. Sim. Welcome to our country, okay? My name is Borat. Okay, good. Well, I'm not used to that, but that's fine. If this car drive into a group of gypsy, will there be any damage to the car? It depends on how hard you hit him and all that. It's hard to Hard. I think that the cultural differences are vast. Exactly. And I think he's a delightful man, and it wouldn't take very much time for him to really become Americanized. Eu tenho que vos confessar que eu adoro o Borat e tenho este primeiro filme de 2006 como provavelmente a minha comédia preferida. Se não é a preferida, anda lá muito perto. É uma boa comédia, sim. O rácio de risota é alto, não é? É altíssimo, Muito alto. pá. E depois acresce o facto daquele formato. Nunca ter. Nós podemos olhar para aquilo que os Monty Python faziam, ou estou-me a lembrar daquele do Andy Kaufman, Sim. sabem? Sim. O Andy Kaufman, que agora até teve aquele biopic feito pelo Jim Carrey, não é? Sim. O gajo já fazia estes exercícios de humor que partiam muito do desconforto do público. Sim. não é? E em que interpretava um personagem e dava dias e dias, não era? Transformado Sim, Exatamente. sim. Ator de método completo. E o gajo também não personagem- chegou a simular a própria morte e andou desaparecido durante meses. Uma coisa assim qualquer, pá. O gajo levava mesmo a sério aquelas cenas, pá. Eu acho que sim, eu acho que ele fez essa brincadeira Ele e depois a simulou seguir um morreu funeral. mesmo de cancro. E eu acho que até há quem diga que acha que a morte deu Que até ele não foi morreu. simulada, não é? Exatamente. Yeah. Exatamente. Que ele O anda gajo para aí. qualquer dia regressa, que nem Dom Sebastião, não é? Eu confesso-vos, quando eu vi o primeiro Borat, sabendo que era um ator e que aquilo era uma personagem, eu senti que havia um elevado grau de improviso. E eu achava mesmo que isto não pode ser guionado. É impossível que isto seja guionado. Eles devem ter definido: vamos fazer esta cena, vamos fazer aquela cena, mas vai ser tipo com um alto grau de improviso para ver o que é que isto vai dar. Que é tipo o que os Jackass fazem. Há muita coisa que os Jackass fazem, que é vamos para lá, vamos ver o que é que aquilo dá e é eu dar a acho geneira. que vocês já que são da área, eu sou apenas um parolo com o microfone, mas eu acho que normalmente os gajos usam aquela estratégia dos reality TV, que é primeiro filmes, não é? E com as filmagens que tens, então crias um Crias uma plot. narrativa, não é? à volta. Em vez de ser eu ao também acho contrário, que sim. escreves e primeiro filmas. Eu imagino que eles devam ter filmado centenas de horas de coisas que não davam sequer para usar, não é? De gajos que não alinharam na cena que eles queriam. E depois, se calhar, houve outras coisas que eles... espera lá que isto está aqui um fio... Há aqui uma linha. Há aqui Isto uma linha. explotou aqui qualquer coisa e deu uma Exatamente, ideia e o exatamente. gajo depois parte daí, não é? Eu acho assim. que pode ter sido porque, em último caso, aquilo funcionaria como uma sucessão de sketches, não é? E funcionaria. Mas eu acho que foi um esforço bem conseguido logo nesse filme. Foi que os gajos conseguiram manter essa coisa dos sketches e ao mesmo tempo criar uma linha narrativa. E eu acho que o filme está muito sólido. Por exemplo, a cena da Pamela Anderson, eu a dada altura... Para quem nunca viu, nessa cena, aliás, o objetivo dele em todo o filme era raptá-la, que era para casar com ela. É conquistar a Pamela Anderson. Sim, ele apaixona-se e isso vê culmina numa cena de rapto. Exatamente. Sim, ele vê a intro das Marés Vivas, em que ela entra na praia em câmara lenta, não é? Sim. Com as mamocas a balancear. Ele deitado de pijama num quarto de hotel. Opa, é qualquer um de nós, no fundo, naquela cena, não é? Há uma cena com a Pamela Anderson que ele aborda e eu assim, a reação dela foi tão genuína que eu assim, eu acho que ela não sabe que isto é para um filme. Eu acho que ela foi apanhada de surpresa, não é? Mas eu nessa eu achei sempre que ela tinha que estar dentro do Eu gag. acho que ela estava. Obviamente Isso foi depois assumido, mas era impossível, aquilo era perigosíssimo, não é? Mas a primeira vez que eu vejo o filme, a forma como aquilo tudo está muito real, não é? Está muito realista, a forma como é filmada, a abordagem, a reação, tudo, estás a ver? E tudo o que está para trás, que te leva até aquele momento, faz-te querer. Há ali um momento em que tu metes isso em causa. Será que isto é real ou não?
Eu acho que o gênio do Borat é que ele funciona por camadas. Tu vês um sketch dele e tu consegues encontrar aqui vários níveis de humor. Epá, o primeiro para mim é o mais óbvio, não é? Tens aquele gajo todo desajeitado, não é? E as frases míticas e eu sei que hoje em dia é um bocado difícil nós nos distanciarmos disso porque os bordões e os gags e os chavões estão todos muito batidos, não é? Sim. Tanto que ele agora neste novo filme ele teve que disfarçar-se, não é? Porque era altamente reconhecido agora em todo lado, não é? E o filme começa precisamente essa é por logo a primeira, isso. Epá, é a figura do gajo, pá. A figura do gajo logo vende-me logo. Logo isso aí já me está a provocar risos. Depois é a diplomacia das pessoas que interagem com ele. Sim. Eu acho que todos nós já tivemos que servir de intermediário com alguém que estava fora do seu elemento. E estar a ver outras pessoas a praticar o mesmo esforço para tentar que ele perceba as coisas e que, não é? Aquilo é constrangedor, pá, eu adoro ver só por causa disso. Sim, mas ele também vai à procura daqueles grupos quase extremistas, não é? De determinadas classes sociais ou determinadas linhas de pensamento, precisamente porque ele sabe que vai provocar o choque e vai provocar reações contraditórias, não é? E depois tem aquele outro lado mais controverso, não é? E mais genial e perverso disto tudo, que é quando ele desarma as pessoas, porque as põe à vontade, porque é um gajo que, enfim, sim, é um racista e é um antissemita, e as pessoas sentem-se à vontade para ser também assim, não é? Exatamente, isso é o lado mais controverso disto tudo. Sim, é quando isso vem ao de cima. Ele assume tudo isso logo à mas primeira tu vez. até podes fazer isso cá em Portugal, vais ir para um tasco qualquer de uma aldeia, falar mal de pretos e ciganos e passado um bocado está toda a gente a alinhar na tua narrativa, não é? Sim, é verdade. É que mesmo, eu às vezes fico a pensar se as pessoas realmente acreditam ou não no que é que estão a dizer, ou se é apenas uma forma de o pôr à vontade. Sabes que eu também acho que há muita coisa, o gajo deve, por cada uma que corre bem, devem correr 10 mal, não é? E tu vês que a edição ali tem um papel fundamental na forma como a coisa nos é apresentada. Porque eventualmente ele esteve 1 hora num sítio, ou 3 horas, ou 4 horas, e tu vês ali um resumo de 1 ou 2 minutos daquilo, e depois tudo aquilo é construído. Aquela reação que tu vês num determinado momento pode ser uma reação a uma outra coisa que foi dita ou feita numa outra situação. Sim, e eles aproveitaram para colar ou ali, do género. não é? Gravam uma cena num quarto e a seguir ele vai para a rua e aquilo é editado de forma a parecer que aconteceu tudo. Por exemplo, eu vou-vos dizer uma cena que eu sinto sempre que aquilo foi ali uma reação de uma outra cena. É quando ele vai a um rodeo no Texas e ele vai lá e ele é apresentado e ele vai lá discursar e ele diz que o Cazaquistão apoia os Estados Unidos na sua campanha de terror mundial. Sim. Não, ele diz mesmo campanha de terror mundial. E tens uma reação, toda a gente a bater palmas e a dizer mas aquela reação não foi aquilo que ele disse naquele momento. Mas tu duvidas que o público teria essa reação a uma afirmação dessas? Eu acho que aquele tipo de público estaria a 100%. Não sei, eu estou-te a dizer é que eu sinto isso, sinto que aquela reação não foi aquilo que ele disse naquele momento. E que claramente a edição tem um papel fundamental para construir a personagem e construir aquela história. Vai? Claro, eu acho que é inevitável e tu não resistes, por muito honesto que tu queiras ser, eu acho que tu na mesa de edição não resistes em dar uns retoques. Claro, como é óbvio, aquilo é um produto construído. Há uma coisa que às vezes o cinéfilo comum, não é? A malta que vê filmes e que está pouco por detrás da maneira como as coisas são feitas não se apercebe, e vocês, mais que qualquer outra pessoa, conseguem compreender muito bem que é o poder da edição. Sim, claro. Sim. O poder da edição é uma coisa brutal. E eu acho que isso acontece muito neste Borat. Eu tiro um bocado partido disso. Até estás a falar deste qual? Do mais recente agora? Os dois. Os dois. Okay. Aliás, nem até o Bruno. Dois, por exemplo, se vocês forem ver um canal tipo TLC, que tem aqueles programas todos... Basta aqueles reality shows. Os reality shows é tudo igual, nós vemos, é o mesmo esquema das Kardashians e afins. Obviamente que aquilo é altamente editado, não é? Mas vocês sentem-se enganados? Não, porque aquilo é uma comédia, não é? Aquilo não é um documentário. Claro. E tu sabes perfeitamente, tu estás a ver aquilo e tu não te surpreendes, porque tu sabes que aquilo é mesmo assim, não é? Com o conhecimento, que tens. Por exemplo, uma das coisas que disseram, uma das críticas não é bem críticas, a observação que se fez a este novo filme do Borat, é que
ele foi lançado mesmo no auge da campanha eleitoral para tentar ter um impacto. Mas na realidade não vai ter impacto nenhum, porque as pessoas, Claro que não. as pessoas que já sabem como é que as coisas são, olham para aquilo e adoram o filme e acham que aquilo é tudo verdade. E os outros gajos ou não veem, ou acham que aquilo é um produto político. É propaganda. Sim, Polarizado. sim, Yeah. e uma ofensa, não é? Àquilo que eles acham que é o seu modo de vida. Por isso não tem grande efeito, porque não há ninguém que olhe para aquilo e diga: olha, por causa deste documentário vou votar Biden em vez de votar Trump. Isso nunca acontece. Tu às vezes estás a ver o Borat e tu vês que o gajo usa aquela estratégia de massajar o ego americano para as pessoas imediatamente sentarem-se a bordo do gajo e alinharem em tudo o que ele diz, não é? Porque muitas vezes é isso que ele faz. A América é a maior, a América é isto, a América é aquilo. E depois diz uma aberração logo a seguir, não é? Mas em Portugal é exatamente a mesma merda. Cada vez que no estrangeiro alguém diz bem de Portugal, logo aparece no Facebook em 500 mil sítios, não sei quem, diz que Portugal é o 17º melhor país para isto e para aquilo. Percebes? Esta vontade de querer ser amado enquanto país, não há ninguém que compreenda isso tão bem como nós os portugueses, não é? A nossa maior ambição durante, para aí quase 2 décadas foi não estar na cauda da Europa, foi sempre estar à frente dos gregos. Deus queira que a gente fique à frente dos gregos. Os gregos têm que ser sempre os últimos. E ser famosos no estrangeiro. Olhem, vamos voltar aqui ao Borat. Deixem-nos Vamos lembrar lá. aqui 2 coisas que aconteceram à volta do Borat. Aliás, 3. A primeira é a edição em DVD do filme, que, se vocês estão recordados, foi comercializada, pelo menos lá fora, a imitar uma edição bootleg. Ou seja, Como se fosse a um caixa pirata, né? Como se fosse... estava mal impressa de propósito, ou tinha uma impressão a parecer uma fotocópia ranhosa, e o próprio disco tem apenas escrita à mão. Borat, tipo Pois com um é, marcador. Isso é como aquele álbum dos System of a Down, não é? Steal This Album. Também é assim uma merda. É um DVD, sim. um CDR. Sim. Escrito- É uma caixa vazia, no fundo, não é? Quase. Escrito a acetato. Uma caneta de acetato. Yeah. Exatamente. Pronto, os gajos seguiram essa linha. Eu li que isso na altura deu barraco em algumas lojas, porque a malta andava a devolver a pensar que lhes tinham vendido gato por lebre. E não, é mesmo o DVD Até original. nisso. O DVD também tem uma opção que é a linguagem, o áudio dá para pôr em hebraico, e quando tu escolhes hebraico, aquela merda é uma armadilha para apanhar judeus, que o gajo lá tem, tipo um detector de judeu. Isto foi apanhado pelo... Busted. uma merda assim. E aparece um disclaimer do FBI a avisar-te que vai bater à porta em 10 minutos. Do FBI do Cazaquistão. Yeah. E depois o Borat tem essa questão também, não é? Que é esse antissemitismo brutal, que só passa, não é? Tem piada porque ele é judeu, porque senão isto era um... Sim, ele está safo nesse aspecto, não é? Exatamente. Sim. De lembrar aqui a malta, eu na altura vi isto, não sei se vocês viram também, um documentário da BBC chamado When Borat Came to Town, que relata o processo jurídico que aquela habitação, aquela malta da aldeia onde ele gravou a cena de abertura e de fecho do filme moveu contra ele. Mas fizeram as pazes, não é? Porque ele reencontra toda a gente. Não. A malta estava indignadíssima com o ator, percebes? Queriam à série mover um processo em tribunal contra ele. E no fundo nós fazemos a viagem nesse documentário com um advogado que tentou representar esta aldeia para tentar chegar à 20th Century Fox, tentar fazer alguma coisa, mas obviamente não conseguiram nada. Estou-me a lembrar do jardim escola da aldeia, em que os putos já tinham metralhadoras e o caralho lá no recinto junto com os porcos. Isso era mesmo ao lado da casa do serralheiro e abortista. Exatamente, abortista. Exatamente. E o violador da aldeia. O violador da aldeia, coitado, era um gajo que ia passar de carroça, sabia ele. Meio atrasadito, não é? Olá, e a vaca que espirra, e ele diz cusca, tipo santinho. Tishu. Exatamente. Opa, espirra, faz um barulho de vaca. Sim, mas ele tipo diz santinho lá, né? Caraças. Mas aquilo não foi programado, como é óbvio, não é? Foi o gajo a reagir, é o improviso. O gajo tem uma capacidade de improviso brutal. É o gênio de improviso. É que tu mesmo sabendo que aquilo é scripted, que tu percebes que aquilo tem muito trabalho de casa. Nada te prepara para o mundo real, e o gajo sabe fintar as coisas, quando acontece algo assim do nada, o gajo sabe fintar a cena. E depois o gajo pega nestes preconceitos que existem em relação aos países, não é? Que é esta
daquela moto ser toda um bocado cigana, não é? E ele fazer Sim. esse preconceito de cigano. Isto é um bocado, não sei se vocês lembram-se do L.E.G., o filme, em que ele é eleito para o Parlamento, não é? Através de um conjunto de tropelias de campanha eleitoral. O gajo tipo é o eleito. Bean, no filme do Bean, também é a mesma coisa, não é? E então o gajo, depois há uma cena em que eles vão para as Nações Unidas e estão quase o mundo está quase a entrar numa guerra mundial, não sei se lembram, e o gajo Já não me lembro. faz um chá com marijuana e serve aquele chá à malta toda das Nações Unidas e cria ali a paz aquilo mundial. resolve. E depois cada pessoa, cada país age consoante aquilo que é o nosso preconceito em relação a eles. E então a representante da Tailândia está lá de pernas abertas a disparar bolas da vagina. E está um gajo com uma raquete de ping-pong a mandar, É a única merda que lá se faz, é isso. Exatamente. A ideia que tens da Tailândia é que as gajas atiram bolas de ping-pong pela rata. Fazem truques com a rata. Sim, Nós já falámos num filme dessa filme, pois categoria, era, que pá. o... Stunts with Cunts. Stunts with Cunts, sim. yeah. Era isso? Acho que é isso. E que nem Também sequer era o envolvia- primeiro. Então, assim, muito rapidamente, vocês curtem esse filme do Ali G in the House? Eu amo, Que é- eu adoro esse filme. É eu adoro o esse que eu filme. menos gosto Eu desta vi essa merda série para aí de... 20 vezes. Pá, desculpa eu ser parolo, mas vi. Não há E gostei. problema. É o que eu menos gosto. Eu, por acaso, gosto mais do Bruno e do Borat do que... Porque eu acho que Mas tem a ver com o estás estilo... estás a incluir o Ditador, o Grimsby, essas coisas? Não, Estamos só a falar o daqueles ditador, da- o ditador já não gostei Ok, tanto. Não, O trio de personagens, Sim, ok, o trio de da personagens. série original, ok. Eu gostei mais do Borat e do Bruno do que do Ali G, porque o Ali G é um filme, é um argumento, é um guião, é uma história ficcionada. A primeira vez que eu vi o Ali G, o filme, eu não adorei o filme, achei-o muito derivativo, muito banal. Mas confesso que, de alguma maneira, algumas piadas ficaram aqui. Aquilo que ele faz ali também é aquilo que falávamos há bocado, dos vários níveis, que é, na prática, o gajo demonstra que a política é uma coisa um bocado... Pode ser feita de todas as maneiras, pode virar para o lado que tu quiseres. E todas as estratégias, por mais parvas que sejam, que esse filme usa, são estratégias políticas, coisas que é comum usar-se na política do dia-a-dia. E o Borat tem um cameo nesse filme também. Pois tem, Lembram-se tem, disso? sim, Ele sim. encontra-o lá numa cena. I am video jockey of MTV of former Soviet republics of Central Asia. Our channel have a great success since it has been launched 1 year ago. Now I ask to host the European MTV Awards in Portugal. Dziękuję. O Borat apresentou os MTV Europe Music Awards em Portugal em 2005, 2005. no Pavilhão Atlântico. Sim. Ele esteve lá para, no fundo, minar o evento. Foi, completamente. Colocou, por exemplo, uma audiência inteira a assistir a um discurso indecifrável do suposto presidente cazaquistanês, espancou em palco um membro da audiência que não se calava, apresentou a performance das prostitutas mais bem pagas do mundo, as Pussycat Dolls, não sem antes obrigar os espectadores a gramar a pastilha do quarteto de dançarinos kazakh mundialmente famoso, a Astana Dancing Heroes. E finalmente o meu momento favorito, que é quando ele fica preso em palco durante a atuação dos Foo Fighters e tem que sair discretamente de gatas. Stop. What are you doing, man? What the hell are you doing? I am stuck on stage. The man who they closed the door and now I do not know which way backstage is. That way. Go that way. Thank you. Over there. Thank you. That way. Thank you. My name is Borat. I love you. Thanks, Borat. I kiss you. Very nice guitar. Borat, ladies and gentlemen. Thanks to Borat. Hit it, T. E estás-te a esquecer de mais dois momentos, que foi que ele com um miúdo, ele sem calças, ele só de cuecas, e com um miúdo a levar um miúdo para dentro de um... a ir do para camarim. para dentro do camarim, não sei o quê. Mas de quem? Dele. E ele... dele. E agora uma coisa, um momento que foi muito especial para mim foi... Eu estive a gravar um sketch especial com a Madonna, 5 minutos antes dela subir ao palco, apresentada por ele, em que ele a apresenta como um homem. Mas essa travesti, cena... no fundo. Essa... Mas espera lá, tu estás a dizer que já partilhaste o mesmo espaço que o Borat? E que a Madonna.
Isso não interessa. Madonna não interessa. Mas com o Borat. Sim, foi uma coisa inesperada. Eu estava lá a filmar para um programa em inglês, só a fazer bastidores. Onde é que isso está? Tu tens isso? Tens essas imagens? Eles enviaram-me uma cassete VHS na altura. Eles enviaram-me isso, sim, eu ia ter isso alguns. Ui, o VHS em 2005, resistente. Não, eles enviaram-me um Master VHS daquilo tudo gravado, sim, 2005. Sim. E então eles pediram... Tu já não tens, já não sei, está perdido. não, eu tenho de certeza, Mas resta saber onde, não é? E então eles pediram para gravar uma coisa que não estava planeada, que foi há um programa de longa data, que eu ainda não sei se ainda dura, que se chama Parkinson, que é o nome do apresentador. É um talk show, não é? É um talk show, que é o Parkinson, em que a Madonna já tinha sido convidada não sei quantas vezes, e então ele fazia não sei se era o aniversário dele, do Parkinson, ou se era do programa. E então iam fazer um vídeo surpresa de vários gajos conhecidos do mundo inteiro que tinham sido já convidados dele, a desejar-lhe os parabéns e não sei o que mais. E eu gravei a parte da Madonna, a fazer isso para o programa. Pois, porque ele já conhecia a Madonna, porque se vocês bem se lembram, ela lançou um videoclipe na altura. Sim, que ele entra... O Ali G era o condutor, lembram-se? Era o Music Makes the People. Exatamente. O filme do Borat só saía no ano seguinte, em 2006. Isto aconteceu em 2005. Ou seja, eu não sei se isto aconteceu com vocês, mas eu lembro-me de ter discussões com amigos meus, mais incautos, a explicar-lhes que aqueles acidentes em palco que eles viram nos MTV Music Awards faziam todos parte do gag. Pá, e mesmo assim alguns deles não acreditavam. Ou seja, eles achavam... Mas eu acho que era... O Borat ainda não era mainstream naquela altura, ainda havia muita gente que não ou achavam que ele era real, que não era uma personagem. Ou que era um personagem, mas que as pessoas não estavam no gag, percebes? Não estavam a contar com as partidas. É óbvio que ele estava tudo mais planeado, não é? Não se transmite O que eu mais gostei disso foi a atuação dos Gorillaz. De todo o programa, o que eu mais gostei foi a atuação dos Gorillaz. Foi um holograma. Com os hologramas. Que eu achei aquilo incrível. Que aquilo foi uma surpresa do caraças. Mas uma das coisas que eu acho mais piada dessa vinda dele a Portugal foi o início, antes dos prémios começarem. Vê-se o gajo a aterrar um aviãozinho, daqueles aviões monomotor, lá em Lisboa. E o gajo sai dentro do avião com um saco daqueles sacos da feira, sabes? Cheios de merda, que é o que o gajo traz para passar cá uns dias. Em vez de fazer uma mala, estás num saco da feira. Só faltava vir preso num pauzinho em cima do ombro. Não, trazia só um saquinho. Tipo Tom Sawyer. E depois, mal os gajos estão a falar, sai um puto a correr dentro do avião e foge lá para o meio da mata, que era um gajo que tinha se escondido dentro do avião. Era o futuro comando. Exato. O comando o Schwarzenegger é que se escondia no trem de aterragem. Sim, depois caía, né? Depois caía lá para um canavialzito à beira do aeroporto. Muito bem. Mas pronto, acho que o gajo é incrível e Portugal não recebeu o Borat cedo demais. Nós não estávamos preparados para aquilo, é o que eu acho. Ninguém estava preparado para aquilo. Nós éramos os cromos do Turcomenistão, não é? Acho que é o Uzbequistão. Eles têm uma picardia, era com o Uzbequistão. Exatamente. São os Jassols. Nós éramos os Jassols do Portugal e Quistão. What's up? I'm Bruno. I'm Herr Milan Fashion Week. I'm going to wear the jumpsuit made entirely out of Velcro. Queres falar um bocadinho no Bruno? Faz todo sentido, pá. Dizer só se gostaram do Bruno ou não. O Bruno, eu gostei do Bruno, mas também acho que só vi uma vez. Não tem aquele fator de rewatch que tem os Borates. Eu não concordo contigo, pá. O Bruno é um filme muito duro. É muito forte. Todos os filmes dele têm a parte cómica e depois tem a parte em que levam o personagem mesmo ali e arrastam-no pela lama e fazem-no sofrer, que é para que nós sentimos simpatia por ele. Pena, não é? Exatamente. E o Bruno leva-te a esses pontos todos. Tem lá uma parte em que é mesmo, é drama quase, não é? Mas depois tens aquele Diesel, não é? O namorado dele. Exatamente. Que é um gajo que é do fisting e do caralho. Vocês lembram-se de uma cena em que eles estão numa gaiola, numa espécie de uma prisão, umas grades. Isso é o clímax do filme e é das cenas que o Sacha Baron Cohen mais conta em talk shows e tudo, pensava que ia morrendo. Quando eles começam aos beijos, começam-se a beijar e os gajos começam a querer... Porque às tantas a malta conseguiu saltar as vedações e ele explica isso, que eles construíram um alçapão de emergência no ringue para o caso daquilo correr mal.
e correu mal. Então os gajos tiveram que fugir por esse alçapão. Isso é aquilo que tu não vês no filme. Exato. Mas isso aconteceu quando ele começa na marmelada com esse namorado dele. Sim, eles iam lutar e de repente começam a olhar-se um ao outro e começam a beijar-se e a rebolar e ficam todos doidos, pá. Porque eles estavam zangados, não é? Eles estavam zangados. Ficam todos doidos, pá. Como é que é possível? O que é que eles gajos estão ali para ver um combate de gajos? Pá, partirem-se todos sangue, tripas e o caralho, agora que eles começam aos beijos. pá, brutal. Mas é hilariante e ao mesmo tempo é assustador como é que a porcaria de dois homens aos beijos consegue transformar aqueles espectadores em bestas autênticas, meu. Parece que estavam a matar um cão. Morte. E depois, para mim, a cena inesquecível, a cena que eu associo logo a este filme, e o Daniel sabe disso, a cena que eu associo é... É uma cena muito simples. Não é? É uma cena muito simples, mas que para mim fala-me no Bruno e é a cena que eu me lembro logo. Que é, ele estava a produzir um programa de televisão sobre moda, um programa trendy, e que depois ele vai tentar vender a vários canais de televisão, em que há um júri que vai avaliar o programa para perceber se vale a pena ou não investir, que aquilo é um episódio piloto, e ele está sempre a promover uma grande entrevista exclusiva ao Harrison Ford. Harrison Ford! Opa, e não percam, já a seguir, grande entrevista exclusiva com o Harrison Ford. E depois, quando finalmente chega aquele momento que todos estão a ansiar... Estou à espera, não é? Ele basicamente está à espera, faz uma espera ao Harrison Ford, tipo stalker, e é o Harrison Ford a sair de um restaurante, a ir para o carro, e ele aborda o Harrison Ford, e ele, go fuck yourself. Pronto, e foi isto, o exclusivo, o grande exclusivo com o Harrison Ford. Harrison Ford! Also, Herr mit Harrison Ford. O Daniel identifica-se um bocado com esse tipo de abordagem terrorista. Sim, completamente. De celebridades. O Lloyd Kaufman e especialmente a porta das casas de banho. O que eu faço para conseguir exclusivos para o VHS é o Bruno. É aquele momento, sou eu. E o Paulo é o Diesel, não é? Ao contrário da maioria das pessoas, eu também gosto muito, não gosto tanto como o Borat, mas também gosto muito do filme do Bruno. O gajo tinha que fazer o Bruno porque já tinha feito o Ali G, já tinha feito o Borat, e o Borat foi aquele êxito absurdo. É óbvio que ele teria que seguir a mesma fórmula com o Bruno para fechar o círculo, não é? Eu acho que sim. E olha que eu não sei se ele não irá revisitar alguma destas personagens novamente, porque a carreira dele, sabes uma coisa? A carreira dele não está propriamente no modo de cima. Este filme agora deve correr bem. Estás a brincar comigo? Não, o Sacha Baron Cohen tem um filme que falam que pode ser nomeado para os Oscars. Tu vais ver o box office dele e tem sido sempre a descer. Não me parece que ele viva propriamente disso. Isso são mais side projects que ele vai fazendo para se ocupar nos tempos livres. O gajo a cena dele é esta, não é? Só que ele não pode fazer isto sempre. Tu tiveste uma série, eu adorei a série Who is America, que passou em 2018. Das cenas mais inacreditáveis que os apanhados dele já conseguiram. Estou nessa série, e eu acho que a série foi ali uma pedrada no charco. Foi. Na altura quando estreou. Então vocês julgam que o Sacha Baron Cohen está de saúde e recomenda-se, é isso? Eu acho que sim. Então, o gajo fala sem Oscars para este filme. Pois é isso, exato. Fala sem Oscars para este como o outro do Aaron Sorkin. O primeiro teve nomeado para um Oscar na altura. 14 years ago, I released a movie film which brought great shame to Kazakhstan. But now I was instructed to return to Yankee Land to carry out secret mission. I go to America! Já que estamos a entrar no segundo filme, eu não tinha grande expectativa em relação a este filme, mas confesso que fui agradavelmente surpreendido porque teve mais piada do que eu achei que se seria revisitar esta personagem. Porque eu achei que seria muito difícil o gajo repetir a mesma fórmula, e tanto foi difícil que ele teve que reinventar um pouco a personagem, porque a personagem dele era tão reconhecida, não é? E ele de facto teve que reinventar um pouco ali, teve que adaptar. Basicamente é o Sacha Baron Cohen a fazer de Borat, a fazer outros gajos. Exatamente. A dada altura é isto. É isso. Opa, aqui é uma coisa que nós estamos para aqui a falar dele, para aqui e para ali, mas aquele gajo é um gajo de muito talento.
Sim, sem dúvida. Sem dúvida, Não sem é? dúvida. Aquilo não é só um ator daqueles atores que é barro nas mãos do realizador. Eu acho que ali o realizador é que tem que se adaptar àquilo que acontece. Este gajo amanhã vai fazer uma merda qualquer sem jeito nenhum. Pá, eu estou lá para ver, porque eu estou Sim, sempre à sim, espera claro. de ver o que é que ele faz a seguir. Sim. Porque eu sei que indiferente nunca fico. É como percebes? eu em Gajo- relação ao Nolan. Eu sei que isto é polémico, mas... Vais falar nisso? Está bem, pronto, deixa-me só arregaçar as mangas. Exatamente. É como eu em relação ao Nolan. Epá, faça o que ele fizer, eu vou ver. Para já este filme apareceu de surpresa, tipo a pouco mês de um mês de estrear, não é? Conseguiram fazer um filme inteiro em segredo, ou quase em segredo. Sim, foi um bocadinho, sim. E eu acho que era mesmo necessário que houvesse aqui um grande segredo em relação a estarem a fazer este filme. Porque Claro, senão, eu acho que depois também, entretanto, meteu-se a quarentena e se calhar isso ajudou a que ele conseguisse passar pelos pingos da chuva também. Eu tinha medo de duas coisas. A primeira era que o filme fosse demasiado político, porque um filme quando está demasiado dependente da realidade atual, tende a ficar mais gasto. Eu acho que ficará datado rápido. Datado, porque exatamente. Tu tens aqui um subplot que é bastante acentuado, que tem a ver com o vice-presidente atual. Sim, e referências ao Trump e essas que coisas possivelmente todas. ficarão datadas muito brevemente. Eu esperava que fosse mais incidente na crítica política e eu acho que o filme encontrou um bom equilíbrio. E depois arranjou aqui um estratagema que eu também tive algum medo, que foi dividir o screen time com outra atriz a fazer a mesma coisa. Sim, Ora, desconhecida, não é? E eu pensei, o Borat é o Borat, meu. Por alguém a fazer o mesmo trabalho que tu é um risco descomunal. Mas era a filha do Borat, atenção. Mas eu tinha medo que a miúda não tivesse altura. E tive uma agradável surpresa. Teve a altura. Sim. Teve a altura. Yeah. Conseguiu. Esse meu medo dissipou-se. Ela foi muito Aliás, fixe, há uma muito coisa, o primeiro filme do Borat é mesmo só aquela exposição gratuita da estupidez americana e das idiosincrasias e das parvoices e do extremismo. E a parte scripted do filme era só parvoice. Mas neste filme o gajo consegue empoderar, por exemplo, com aquela imagem de machismo absoluto, consegue empoderar a mulher, filha, não é? Exatamente. E o gajo consegue dar, por exemplo, também ali uma coração, por exemplo, àquela senhora do Holocausto. Percebes? Ele consegue pegar nessa cena e transformar, não é só mostrar a parvoíce que são os americanos, não, essa senhora do Holocausto é uma senhora de coração. É a senhora mais querida do mundo. E aquela babysitter negra. A babysitter igual, é impecável. coisa, é uma senhora que tu olhas para aquilo, isto é um filme com coração, percebes? Porque ele não foi só estar aqui a desmascarar o extremismo, não, foi mostrar também o bom que existe na América, não é só... Muito bem. Ele dividiu bem estas coisas. O filme subsequente, que passa-se 15 anos depois, não é? Subsequent movie film. É 15 anos depois e o Borat, encontramos Borat numa prisão de trabalhos forçados. Porquê? Porque ele falhou redondamente na sua missão de trazer glória à outra hora grande nação do Cazaquistão. Mas eis que surge uma oportunidade dele se redimir e de regressar novamente à América, já sem a companhia do Azamat Bagatov, que entretanto assumiu uma outra forma. Mas eu adoro que há coisas que eram apenas referências obscuras. Aquilo é coerente. Por exemplo, ele tem um filho que está completamente coberto de pelos. É o Bilo. Sim. É o Bilo que está... Agora é tudo mais velho. Mas agora o vizinho agora... É tipo o saco, Agora o vizinho ficou-lhe com a mulher e com a família. Havia alturas em que ele referenciava apenas o filho. Ou como o Johnny the Monkey, que era a celebridade número 1 do Cazaquistão, que ele também só referenciava. Era o Ministro da Cultura. E o macaco, sim. E neste filme eles aparecem, pá. Quando o macaco me aparece no ecrã, eu caí de cu logo ali. Então, e a mãe dele? She's the oldest woman in all Kazakh. She's 43 years old. I love her. Sim. Mas o gajo cria ali uma coisa assim, de uma maneira assim descontraída. O gajo cria ali uma mitologia do caralho à volta do Cazaquistão. Tem uma mitologia. O Cazaquistão do mundo não é o Cazaquistão real, não é? É o Cazaquistão do Borat. Há um podcast muito conhecido que é o WTF. Já chama-se. Sim, do Mark Maron, não, como é que se chama? É qualquer coisa. Pronto, o gajo foi lá há 2 ou 3 anos, ainda antes deste Borat. E o gajo explica que lembrou-se do Cazaquistão porque podia-se ter lembrado do Quirguistão ou de outro país qualquer que ele foi ao calhas, e ele arrepende-se um bocado disso, achava que devia ter inventado um país. Um país, sim.
E se fosse o Portugal, a nação dos burros, que enviavam um enviado especial para a América e não sei o quê, para não tentarmos copiar, para não sermos tão burros, eu acho que o meu ego português nacionalista ficava aqui um bocadinho beliscado, por isso imagino que... Ficava, pá, eu não ligo nada a essas merdas. Adorava que o Borat fosse um gajo português, pá. Mas o Cazaquistão até beneficiou, não é? Porque se fores procurar Cazaquistão no YouTube... Colocaram-no no mapa. Colocaram no mapa. E não é só isso. Na altura, aquilo, claro, criou lá uma celeuma de todo o tamanho. Eles proibiram-no de alguma vez entrar naquele país. Mas agora, com este filme, os gajos já abraçaram a cena. Porque acho que há uma campanha de turismo ao Cazaquistão que termina com um very nice do Borat. Aliás, portanto, os gajos abraçaram a cena e fizeram muito bem. Nem precisava de ser... eu acho que o Cazaquistão é um dos maiores países do mundo, além de ser o cabo canáveral da União Soviética, não é? É o quinto país. Pois, quer dizer, não é propriamente... Se fosse o Uzbequistão... Esses assholes. Exato. Agora o Cazaquistão acho que é até um país relativamente conhecido. Para a maioria. Para a América, sim. Aquilo para a América até é longe como tudo. Mas há uma coisa que os Borats têm, e tanto um como o outro, e até mesmo do Ali G e das séries, é que tu vês aquela merda 3 e 4 vezes e estás sempre a apanhar detalhes, porque aquilo é super rico em pormenor, não é? Tem camadas, pá. É o que eu digo, aquilo tem camadas. Temos que falar sobre a cena climática deste filme, que é quando a filha do Borat vai entrevistar o Rudy Giuliani. Isso. Não é? Sim. Essa cena que acabou por ser a cena mais controversa do filme. O que é que vocês acham? O que é que aconteceu ali? Por muito que eu acho, por muito que eu gostava de embarcar no comboio, de que o gajo estava pronto para puxar a gaita, eu consigo ver perfeitamente o gajo deitado a meter a camisa para dentro das calças. Eu também, pá, era isso que eu ia dizer. Eu consigo ver ali um velho a ajeitar-se. Muito que eu queira achar que o gajo é um monte de merda, pá, não consigo. Sim, o gajo, provavelmente a gaja deu-lhe tesão. Eu consigo aceitar isso, mas isso não é crime nenhum. Mas é assim, eu acho que se aquilo não é interrompido de alguma maneira, eu acho que aquilo podia chegar a all the way. Tu achas que ia chegar a eu acho que ele, de facto? Eu acho que ele... ouve lá, qual era o político que se deixava também chegar àquela posição de ir para um quarto e deitar-se numa cama? Claro, um gajo... Quando vai ser entrevistado. O gajo também, sei lá, isto às vezes um gajo deixa... Sabes que um homem às vezes não pensa. Mas lá está, isto também há aqui o poder da edição, porque há ali um salto na edição. Sim, okay? Sim, e nós não sabemos quanto tempo é que passou, não é? E nós não sabemos o que é que aconteceu no entretanto, porque podem ter dito, olha, venha aqui, deite-se aqui um bocadinho para descansar, e depois a gaja vai lá e aborda. Nós não sabemos o que é que se passou naquele interregno, porque há ali um corte. E mesmo que acontecesse, não é? Mesmo que acontecesse, a gaja está-se nitidamente a fazer a ele, está-lhe a dar os sinais todos, tocou-lhe na perninha, foi lá ajeitá-lo no quarto, convidou-o a ir mas para o quarto. Mas ele depois, aquela mãozinha dele na cintura dela... Sim, essa parte... Aquilo foi ouro. Imagina os gajos estavam na edição, imagina verem o bruto e verem, eles identificarem logo o timecode daquela cena. É isto, o filme está feito. Exatamente, pronto, está feito. E depois ter o gajo deitado na cama, pronto. Não precisamos de mais nada. É o Rudy, pronto, está no papo. Let us present Sandra Jessica Parker Drummond. This one with the baby on it. Eu vou-vos dizer qual foi a cena mais marcante daqui do segundo filme. É quando eles vão àquele jantar ou baile de gala dos debutantes. E quando ela está com o período e abre e levanta as saias. Aquela dança. A minha parte preferida nessa altura é quando é antes disso acontecer, que é quando o Borat está a perguntar a um dos gajos lá da gala, um dos pais, olha lá, quanto é que achas que a minha filha vale? Exatamente. E o gajo está tipo do género a alinhar naquela conversa. E vem a filha dele que diz, exatamente. A filha revira os olhos de uma maneira. E dá-lhe mesmo assim uma pancada e diz, que coisa grosseira, uma coisa assim. É mesmo tipo nojento, meu. A gaja ouve. É a reação genuína. É uma reação esse genuína. Momento aí marcou-me essa cena aí. A gaja ficou mesmo visivelmente incomodada com aquilo. Uma das cenas que eu achei mais piada é quando a gaja
entra dentro de uma loja e pergunta porque é que o céu está tão baixo. Tão baixo. E o gajo diz que ela está dentro de uma casa porque ela nunca tinha estado dentro de uma casa. Ela vivia com os porcos, não era? Lá na aldeia. Vivia debaixo do céu. Eu também gosto quando ela vai à esteticista perguntar se lhe pode mudar o cabelo e vai-lhe mostrar o cabelo e levanta a saia. Pá, e estão uns estufos enormes de pelos públicos a sair daquelas cuecas. Afinal de contas é a principal fonte de exportação do país, não é? Claro, exatamente. Não, tem que cultivar. Nativa, tem que cultivar, sim. Que eu acho que também está impressionante, que é uma das coisas que eu já li muitas vezes sobre isso e mete-me sempre muita confusão como é que isso pode ser verdade. É aqueles gajos daquela teoria da conspiração do QAnon, sabes? Anon K ou não sei o quê. Keenan. Que os republicanos de Trump acham, mas isto são milhões de pessoas a achar que isto é verdade, que os democratas bebem sangue de crianças. É Hillary Clinton, não é? Que manda vir crianças lá de não sei onde. Que é mesmo verdade e que o Donald Trump é o gajo fora do establishment cuja missão de Deus, que Deus lhe deu, é acabar com essa rede demoníaca, não é? Porque ele vem do demónio. Esses dois gajos que aparecem no filme a defender essa teoria e a explicá-la muito pacientemente ao Borat, eu também fiquei com a impressão que eles eram dois gajos porreiros. Eles receberam um gajo estranho lá em casa. Sim. Só que são ignorantes, percebes? Foi-lhes alimentada esta ideologia completamente minada em ideias preconceituosas e teorias da conspiração. Pá, e é tudo o que eles sabem, mas na verdade eles eram boas pessoas. Mais uma vez, tu aí tens esse exemplo de que ele não chegou ali só a mostrar o lado mau, ou seja, tu percebes que essas pessoas têm o seu lado mais nefasto, que para eles nem se nota, não é? Porque é mesmo assim, e tem o lado bom, porque quando o gajo chega ao pé deles, lembras-te que o gajo a dizer que ele tinha que ir para casa porque estava a haver um lockdown, e ele perguntou se podia ir para a casa dele. O gajo ficou a pensar. E pronto, então deixa para onde ir, a gente também não sabe que processo é que houve depois ali com a equipa sim. documental para montar a estrutura e fazer aquilo acontecer. Mas o gajo não disse logo que não é? Exatamente. Ficou naquela... e não só isso, quando ele encontra a filha nesta fase do filme, ele e a filha estão separados, não é? Sim. E ele encontra a filha como jornalista num site qualquer na internet. Obviamente que isto foi tudo montado por forma ao gajo poder encontrá-la, para eles descobrirem. Mas tu vês dois gajos imediatamente prontos a ajudá-lo e vão lá com ele. Sim. Que é aquela que vem um bocado contrariar aquela ideia de que esta malta do Trump é tudo malta maléfica, mas não, isto é malta de bom coração, não é só que é isto. Não, só são burros. É malta desinformada e ignorante, sim. Mas que não são más pessoas, de verdade. Então agora vamos falar do videojogo para Spectrum do Borat. Exato. Do Borat. A caçar judeus. Não, mas podemos falar, por exemplo, que na altura do primeiro Borat, os gajos tinham um site profundamente antiquado para promover o filme. Com aqueles GIFs animados com o New, não é? A rodar. Under Construction. Mas não há jogo, é isso. Não há jogo. E é que chamas? Não há jogo, não há jogo, que eu saiba, não há jogo. Que eu estava na esperança de jogar um bocadinho com vocês para bater o recorde do Borat, mas sendo assim, fica para a próxima. Eu acho que era um jogo mesmo tipo em ZX Spectrum, não é? Mesmo para manter aquela música de 8-bit, não é? Muito bem. Vamos fechar isto então, não é? Não sei se tu sabes, Pedro, mas nós estamos prestes a lançar um Patreon. É verdade. Isso agora é que vai ser. É verdade, amigos. O confinamento levou-nos a esticar a mão e a pedir esmola e decidimos lançar o patreon.com/VHS Podcast. É verdade. E então, vocês indo a este endereço, têm aqui uma vasta panóplia de opções que podem escolher consoante as vossas carências, necessidades e tamanho da vossa carteira. O que nós estamos a fazer é dar oportunidade aos nossos ouvintes mais fiéis de interagirem connosco. A oportunidade de contribuir diretamente com o nosso podcast. Podem inicialmente, plano mensal mais económico, apenas saber alguns conteúdos exclusivos e ajudar-nos a decidir os futuros episódios, como a coisa vai subindo de escalão e podem inclusivamente participar no nosso podcast. Numa orgia. Podem comprar episódios do VHS, vocês escolhem os filmes e nós vemos e comentamos. Ou seja, aqui de perna aberta. Queremos ser o podcast mais interativo. Eu traduzo. Isto vai ser exatamente igual, mas se pagarem tem uma foto toda nua do Paulo.
É isso? Ui! É isso que vai Isso sim é um acontecer. grande incentivo. Nós podemos é fazer uma coisa, estabelecer uma meta. Se nós atingirmos, por exemplo, 20 patronos, tu envias individualmente a cada um deles uma foto tua totalmente nua. Não, então manda uma cassete VHS gravada, mas protegida com Macrovision, não é? Ninguém consegue copiar. Aqui. Dele todo nu. A dançar à A frente da dançar e a câmara. fazer capas com o marcador. Vou pensar nisso. A opção mais ambiciosa de todas convida-vos, aliás, nós convidamos-vos nessa opção a vir jantar ou almoçar connosco a Coimbra, não é, Paulo? E a gravar connosco um podcast da vossa eleição. É o podcast que vocês quiserem. Pode ser na mielhada. Comem cá um leitãozinho à berrada. Não sei se é leitão, isso não posso prometer, mas... Depende. Bem, não acreditem no que nós dizemos, o melhor é visitar então patreon.com/VHS Podcast, que está lá tudo explicadinho e discriminado. Pá, e comecem a ajudar este grande podcast para que nós um dia possamos dominar o mundo inteiro. Não é? Meu Sim. Deus, que putaria para aqui vai. Ou então chegarmos a 1 milhão de euros.